Capítulo 3. Uma estranha entrevista com o diabo. Essa entrevista ocorreu por alguns motivos, segundo o autor. Na crise de 1929, estava todo mundo abalado, na crise econômica dos Estados Unidos e no mundo. Perdeu muito dinheiro. Os rendimentos do Napoleão Hill na época foram a zero. O banco que o Napoleão Hill tinha todo o dinheiro dele quebrou. E houve um furacão espiritual e econômico. A crise trouxe a oportunidade, que é a semente, dele testar, Napoleão Hill, a filosofia de sucesso. Testar a filosofia de autodeterminação. Toda adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Isso é fascinante, pessoal. Todo momento de fracasso, em todas as derrotas temporárias ou nos fracassos temporários, nós conseguimos extrair uma semente de sucesso equivalente ao fracasso. Mas os inimigos do diabo também deveriam estar trabalhando. E ele começa aqui, do Napoleão Hill, falar de mastermind, que seria coordenação harmoniosa de duas ou mais mentes trabalhando para um mesmo objetivo. E o Napoleão Hill entende que ele havia falhado nessa questão de mastermind. Ele falhou em fazer alianças. Ele tentou fazer as coisas como um grande lobo solitário. E isso trouxe muitos fracassos e grandes fracassos, ainda que temporários. E aqui, antes da entrevista, pessoal, tem uma grande análise. Ou uma análise com uma grande pergunta. Será que o Napoleão Hill entrevistou mesmo o diabo? O diabo era real ou o diabo era imaginário? E ele mesmo responde: pode ter sido real, como pode ter sido a criação da própria imaginação. Essa entrevista contém muitas informações valiosas. Nós vamos extrair o máximo de dividendo financeiro e pessoal dessa entrevista. Minha conclusão pessoal, tá? Prestem bastante atenção. Será que o Napoleão Hill entrevistou ou não entrevistou o diabo? Essa é a grande pergunta que as pessoas vão se fazer sobre esse livro, Mais Esperto que o Diabo. E a minha conclusão, já olhando ali quando o Napoleão Hill diz: eu entrevistei 25 mil pessoas, 500 pessoas eram bem-sucedidas e 25 mil pessoas eram fracassadas. Para mim, a grande entrevista que o Napoleão Hill fez foi com esses 25 mil fracassados e com essas 500 pessoas que tinham obtido sucesso. E dali, ele extraiu todo esse conteúdo, tá aqui, ó, que ele, de forma muito sábia, embalou e chamou de mais esperto que o diabo. E quando ele diz mais esperto que o diabo, e aí muita gente deixa de ler esse livro, porque imagina o Napoleão Hill sentado de um lado, um bicho vermelho, assustador, com um grande espeto na mão, respondendo a perguntas. Não é isso, Gabriel? Esse é aquilo que... Eu conversei com alguns amigos, turma, que dizem: eu não vou ler esse livro. Porque a questão religiosa, ela dá de fato um certo frio na barriga. Porque o livro foi embalado, o que foi embalado nessa entrevista, na minha opinião, e ela pode estar certa ou errada, são as 25.500 pessoas entrevistadas pelo Napoleão Hill. Porque ali ele começou a entender a parte negativa da mente, o cérebro, como ele atua, os pensamentos negativos, as crenças limitantes, os bloqueios, os hábitos dessas pessoas que fracassaram. Só que eu também não posso dizer que o diabo não está presente nisso. Apesar de não ser o chifrudo com o espeto, o diabo é, na minha visão, a parte negativa das coisas. Ele introduz pensamentos negativos. A diferença é como você lida com eles. Então, ao mesmo tempo que eu acho que essas 25.500 pessoas deram base para essa entrevista, para essas perguntas e respostas, e as 500 pessoas que são os 2% daqueles que vencem, embasaram toda a pesquisa do Napoleão Hill, e ele extraiu dessas entrevistas, dessas perguntas e respostas, o que ele chamou da entrevista com o diabo. Então vejam, não tem cunho religioso. Agora tem muita esperteza do Napoleão Hill na hora de criar esse título e embalar esse livro de grande sucesso que ele chamou de Mais Espertos que o Diabo. E vocês vão perceber que aí outro insight que eu tenho, agora inclusive, meu cérebro agora esquentou, a coisa vai embora. Perguntas repetidas e temas repetidos. Por quê? Porque as pessoas que fracassaram, elas repetiram os mesmos erros, na maioria das vezes. As pessoas de sucesso repetiram os mesmos hábitos. Por isso que quem leu
E aí é outra dúvida que as pessoas têm. Por que essa entrevista é tão repetida? Porque o fracasso tem hábitos repetidos, o fracasso tem crenças repetidas, o fracasso tem atitudes repetidas. E o sucesso também. Por isso que essa entrevista foi tão repetida. Tem perguntas que são feitas 5, 8, 10 vezes a mesma pergunta. E aqui, turma, depois de embalar essa minha opinião e entregar para vocês, aqui começa a entrevista com o diabo. Vou ver um comentário aqui. O que mais me impressionou no livro é de ser tão antigo e tão atual. É impressionante. Impressionante. Vejam, nessa nossa trajetória do Clube do Livro, nós lemos aqui, nesse momento, Mais Esperto que o Diabo, a entrevista foi feita em 38, né? Vamos dizer que do nascimento do Napoleão Hill, a gente já tem hoje aí 100 anos, 100 e poucos anos, e é de fato um livro tão atual, com coisas tão atuais, assim como O Homem Mais Rico da Babilônia foi feito há 8.000 anos, com história de 8.000 anos atrás, e também é tão atual. De fato, é impressionante que esse livro aqui, ó, aqui, que é a Bíblia, aqui, há quem diga que algumas escrituras aqui têm mais de 30.000 anos. E toda vez que os cientistas e os arqueólogos estudam, eles acham que tem mais tempo do que realmente tem. Então eles vão mudando esse conceito. Então a gente está falando de algo tão antigo, né, de 100 anos, 100 e poucos anos, e de algo de 30.000 anos, que é atemporal. A Bíblia é atemporal, o livro Mais Esperto que o Diabo é atemporal. Provavelmente, daqui a 200 anos, ele continuará sendo tão antigo e tão atual ao mesmo tempo. E aqui começa, né, a entrevista com o diabo. Napoleão Hill descobriu o código de acesso aos pensamentos, por isso, na teoria, ele acessou o diabo. E aí, turma, no começo da entrevista, já tem algo muito impactante. O diabo exige ser chamado de Sua Majestade. E o Napoleão Hill diz: com que direito você exige ser chamado de Sua Majestade? E o diabo responde: é simples. Eu controlo 98% da população. E aqui, por isso que eu pedi para vocês que estão me acompanhando, gravarem aquela questão de 25.000 pessoas entrevistadas que fracassaram e 500 que conseguiram o sucesso. Para mim, o Napoleão Hill tira daí. 98% da população fracassa em tudo. Isso não é de hoje. Sempre foi assim. Os médicos que arrebentam na profissão, de 1 a 2%. Jogadores de futebol que arrebentam na profissão, de 1 a 2%. Investidores no mercado financeiro que se dão muito bem, de 1 a 2%. 3%, talvez. Os advogados que arrebentam, de 1 a 2%. Olha como isso é impressionante. E olha como o Ricardo falou aqui, né? O que mais me impressionou é que o livro é tão antigo e tão atual. Sempre foi assim, sempre será assim. 2% vencem e 98% das pessoas fracassam. 2 em cada 100 prosperam em qualquer coisa na vida. É impressionante. Eu comecei a correr todos os dias. E aí, é óbvio, né, que eu estou aqui falando, meu celular só aparece coisa de corrida. E eu cheguei até alguns estudos da ciência que dizem menos de 1% da população corre todos os dias. Menos de 1% da população consegue correr 5 quilômetros. Então, isso aqui é para tudo. E daqui é que o diabo diz que controla 98% da população. E Napoleão Hill diz, como é a sua aparência, né? Que é uma dúvida de todo mundo. Ele diz, eu sou a energia negativa e sou a porção negativa do átomo. Sou a oposição do que vocês chamam de Deus. Napoleão Hill pergunta, como você assume o controle das pessoas? E o diabo responde, eu ocupo os espaços vazios, não utilizados na mente das pessoas. Então vejam o que eu disse. Ninguém fica com espaço vazio na mente. Ninguém. Todo o espaço vazio será ocupado. A diferença é ocupado pelo quê? Pensamentos positivos, fé ou medo e pensamentos negativos. O diabo diz, eu assumo o controle das pessoas ocupando os espaços vazios. Napoleão Hill pergunta, quais truques você usa?
Eu controlo a mente das pessoas através do medo. Eu planto a semente do medo, elas germinam e crescem pelo uso dos pensamentos negativos. E Napoleão Hill, de novo, pergunta: quais são esses medos mais efetivos que você controla as pessoas? E o diabo responde: medo da pobreza, medo da crítica, medo da perda de saúde, perda do amor, da velhice e medo da morte. E ele questiona novamente: mas quais são os mais poderosos? Napoleão Hill responde: o medo da pobreza e o medo da morte. Todo mundo carrega, não deveria, mas carrega uma mente, e aí é o que eu digo de escassez, voltada para a pobreza. E se o dinheiro acabar? E se tudo der errado? Os pensamentos negativos, eles, e aí eu não tenho dado científico, mas eles predominam o cérebro e a mente de 98% das pessoas. É impressionante. Eu nunca conheci um pessimista bem-sucedido. Busquem na cabeça de vocês. Já conheceu alguém que tem muito medo de tudo e mesmo assim é bem-sucedido? Já conheceu alguém que não suporta as críticas e é bem-sucedido? É quase impossível. Todas as formas de medo ampliam o espaço que o diabo ocupa na mente humana. Somente 2% da população está fora do controle do diabo. E aí aqui vem a próxima pergunta do Napoleão Hill. Quem é a sua oposição? Ele diz: a minha oposição controla o amor, a fé, a esperança e o otimismo. Fatores positivos que mantêm o equilíbrio das coisas. Próxima pergunta do Napoleão Hill para o diabo. Qual a sua maior arma? O diabo responde: a pobreza. Porque ela tira a habilidade das pessoas de pensar. A pobreza é a maior aliada dos pensamentos negativos, a maior aliada do diabo. Napoleão Hill pergunta: quais são os maiores inimigos do diabo na Terra? E ele responde: todos aqueles que inspiram as pessoas a pensar e agir por suas próprias iniciativas. Napoleão Hill pergunta: como é que você corrompe a mente dos jovens? O diabo responde: ensinando e cultivando hábitos ruins, como beber bebida alcoólica e fumar. E o diabo completa: os cigarros. E eu sei que tem aqui pessoas que já fumaram muito tempo. Então o diabo diz: os cigarros quebram o poder da persistência, destroem o poder da resistência, acaba com a habilidade de concentração, mata e diminui a imaginação. Milhões de pessoas fumam 2 maços de cigarro por dia, o diabo disse. E ele completa: os hábitos. Isso é um insight fantástico. Presta muita atenção aqui, ó. Os hábitos nunca andam sozinhos. Eles vêm em pares, em trios ou até em quartetos. Tanto os hábitos bons quanto os ruins. Os hábitos eles podem edificar ou enfraquecer. Exemplo: eu adquiri o hábito de correr. Só que o hábito de correr não vem sozinho. Porque para correr bem, você precisa desenvolver o hábito de dormir bem. Para correr bem, precisa desenvolver o hábito de se alimentar bem. Olha que coisa fascinante. Agora, puxem na memória de vocês. Quantas pessoas vocês conhecem que são viciadas em cigarro e que não carregam junto o vício da bebida alcoólica? Isso é muito fascinante. Esse insight é muito poderoso. Tem até uma brincadeira. Eu não bebo muito, mas quando eu fumo eu tenho vontade de beber, não é isso que dizem? Mas fuma toda hora. Se você tirar essa lição daqui hoje, tem uma meia dúzia de lições. Todos os livros são assim. Todos. Mas se você tirar essa lição daqui hoje, todos os hábitos andam acompanhados. Tem hábito que vai te levar para a prosperidade, seja financeira, seja espiritual, seja física, no seu corpo. Os hábitos nunca andam sozinhos. Eles estão sempre acompanhados. E a pergunta do Napoleão Hill, né? O que é pior, o cigarro ou a bebida alcoólica? E aí o diabo explica isso. Entendam, né? O diabo como os fracassados, o diabo como a parte negativa da mente. Eu só estou seguindo aqui aquilo que o livro propõe, que é, eu já expliquei a minha maneira de pensar, mas que é embalar esse conceito do Napoleão Hill de ter entrevistado o diabo. E o Napoleão Hill pergunta: o que é pior, o cigarro ou a bebida alcoólica? O diabo responde: o cigarro. Por que o cigarro? Porque fica fácil de inserir novos hábitos ruins, como começar a beber e se esbaldar na questão sexual. Vejam, eu comecei a beber
aos 13 anos de idade e parei aos 33. Hoje eu estou com 37. Faz 3 anos e alguma coisa já que eu não consumo álcool, zero álcool. Eu sei que existe essa questão e essa discussão de que beber um pouquinho, segundo a Bíblia, talvez não seja pecado. Mas olha que dado. E aí, antes de te falar isso, tem 3 lugares onde eu testo alguma coisa. Tem 3 bases que eu uso para testar as coisas. A base científica. Então, ouço alguém dizer alguma coisa. Leio um livro. Eu vou procurar na base científica. Deixa eu ver, a ciência está explicando isso? Depois disso, eu olho para as leis da natureza e digo, essas coisas podem se provar na natureza? Então, base científica, base da natureza e na base bíblica, que é a palavra que eu acredito como sendo a palavra de Deus. E, às vezes, você vai encontrar conflitos nessas 3 bases. Eu, quando encontro conflitos, fico com a base bíblica. Porque a ciência, muitas vezes, vai se conflitar. Porque a ciência, às vezes, ela pode ser uma ciência contratada, uma ciência comprada. Hoje é muito normal dizer o ovo faz bem e o ovo faz mal ao mesmo tempo. Depende de quem contratou a pesquisa. Se é o fabricante de ovo ou se é o fabricante de barrinha de cereal. Então, por isso que eu queria te contar isso, porque se você entender isso, você nunca mais vai deixar de ler nenhum livro. Pessoas não leem esse livro por medo, mas você simplesmente vai testar nessas bases. Então, o cigarro fica fácil de inserir novos hábitos ruins, como começar a beber álcool e se esbaldar em sexo. E aí, o que eu tinha refletido para trazer para vocês, como quem já bebeu muitos anos? Quando você olha para a agressão física nas mulheres, na chamada Lei Maria da Penha, 60%, 70% das pessoas, dos homens, estavam sob efeito de álcool. Quando você olha para os acidentes fatais no trânsito, no automóvel ou numa motocicleta, 70% das pessoas tinham consumido alguma quantidade de álcool. Então, isso são dados. Isso nem é ciência. Isso são só compilação de dados. Porque eu também tenho uma regra comigo. Em Deus eu acredito. O restante, trago meus dados. A bebida, dá para discutir se é pecado ou não. Em pequenas quantidades. Porque a Bíblia deixa claro que embriagar-se é uma forma de pecado. Mas é indiscutível, olhando para os dados, que a bebida é uma grande porta para coisas ruins. Cabecinha normal. Não precisa ser estudioso, não precisa ser crente, não precisa ler um livro por mês, não precisa nada disso. Você só precisa raciocinar. Você só precisa pensar. É ou não é uma porta de coisas ruins? Grande parte das traições conjugais, se tivesse um dado, se tivesse uma pesquisa, a gente ia comprovar que tem alguma influência com bebida alcoólica. É isto, não é só isso, nunca é só. Mas é essa a reflexão, esse insight que eu tiro daqui. Outros truques para ganhar a mente humana. Napoleão Hill pergunta. Quais são seus outros truques? Ele diz: medo sistêmico e generalizado, guerras, pandemias e grandes crises econômicas. Ele também tem como truque o medo, quando ele se sistematiza. Vocês acham que ele leva ao pensamento positivo ou negativo? E aí a lei da natureza faz com que isso vire realidade.